Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja capaz de ser essa noite. Amém, irmãos? Deus fiel e poderoso nas nossas vidas, né? Que culto abençoado, irmãos. Palavras abençoadas, né? Oportunidades abençoadas. Louvores que tocam a alma. Isso é o poder de Deus nas nossas vidas. Quero convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor. Vamos ministrar a ceia do Senhor, né? Mas antes, uma breve palavra que se encontra em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Deus tem uma palavra para minha e para a sua vida nessa noite, irmãos. Deus é fiel. Abençoar a vida de cada irmão que se encontra presente nessa noite, né? Temos a família do nosso irmão Jonathan, está ali fazendo a obra, que nós venhamos orar pela vida deles. Vão ficar mais 2 domingos, né, fazendo essa obra aí também, o Ministério Infantil. Mas como minha esposa falou, dia 23 de novembro, se Deus quiser também, as crianças vão estar se alegrando aqui. Nossa irmã Irenilde também está viajando, né, mas nós cremos que nas próximas semanas estarão aqui conosco também, em nome de Jesus Cristo. Na quinta-feira está uma bênção do Senhor, os irmãos estão presentes. Então Deus tem abençoado cada vez mais. E Deus ainda vai surpreender a gente muito, irmãos. A questão é perseverança e confiança no Senhor. Irmãos, todos nós passamos, né, por momentos de bonança, momentos de dificuldades, mas em todos os momentos, Jesus, ele promete estar conosco. Mateus capítulo 13, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 9. Versículo 3 até o versículo 9. A palavra de Deus nos diz nessa noite: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Só até aí os irmãos já podem se sentar nessa noite, sempre com o coração agradecido ao nosso Senhor. Irmãos, a parábola do semeador. Creio que todo cristão, né, conhece essa parábola, porque é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Mas, irmãos, sabe o que eu acho mais impressionante e o que mais preocupa nessa parábola? O que mais preocupa nessa parábola é um alerta que Deus dá para todos nós. O que mais preocupa é a proporção dos que vão ser salvos. Se a gente fizer uma proporção de quem vai ser salvo e quem não vai, nós aprendemos com a Bíblia, irmãos, que a maioria das pessoas vão se perder. Pastor, que palavra dura é essa? Que palavra forte é essa? Irmãos, não sou eu que digo, é a Bíblia que fala. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A Bíblia diz também que o caminho largo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por este caminho. A Bíblia fala que a porta estreita, são poucos que entram por essa porta, mas é a porta que leva à salvação. Então está vendo que não é o pastor que está falando que a maioria vai se perder? Quem fala é a Bíblia, que é a maioria que vai se perder. Nos tempos de Noé já existiam ali milhares de pessoas. O ser humano já havia se multiplicado sobre a terra. Mas aí quando veio o dilúvio, somente a família de Noé é que se salvaram, irmãos. Olha a proporção. E essa parábola, ela fala de uma proporção também. Aqui ela fala de 4 vidas, de 4 corações. Dessas 4 vidas que ouviram a palavra, apenas uma vida recebeu a palavra, guardou a palavra e essa palavra frutificou. Apenas uma vida. De 4 vidas, apenas uma. Então nós vemos uma proporção de 4 para 1. De 4 pessoas salvas, de 4 pessoas que se perdem, apenas uma se salva. Olha só, irmãos. Então não importa, irmãos, quantos milhares e trilhões de pessoas existem no mundo. O que importa é a gente fazer parte dos poucos que entrarão pela porta estreita. Não importa quantas pessoas estão buscando
O que importa é nós estarmos entre esses poucos. Porque a Bíblia fala que são poucos. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. A Bíblia fala que Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Se Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente, está procurando, é porque não é fácil achar. Se fosse fácil achar verdadeiros adoradores, Deus não estaria procurando. Irmãos, vamos pedir para Deus nos transformar em verdadeiros adoradores? Não estou dizendo que os irmãos não são, que o pastor não é, não é isso que eu estou dizendo. Vamos pedir para Deus nos transformar cada vez mais em verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e verdade. Foi louvado aqui. Nós somos o barro, Deus é o oleiro, é Ele que faz um vaso novo, irmãos. A igreja precisa de um avivamento. A igreja precisa adorar cada vez mais. Pastor, teve certo dia que eu fui para o culto, eu não achei o culto bom. Irmãos, o culto, quem faz o culto não é só o pastor. Quem faz o culto não é só o grupo de louvor. Quem faz o culto para Deus é toda a igreja, irmãos. O pastor recebe da igreja, a igreja recebe do pastor, o grupo de louvor recebe da igreja, mas a igreja também recebe do grupo de louvor. Um recebe uns dos outros e todos nós recebemos de quem? De Deus, irmãos, que derrama o poder nas nossas vidas. Não importa, irmãos, se é época de festa ou se é época de luto. O que importa é adorar o Senhor, ainda que a figueira não floresça. Então, essa parábola, ela fala de uma semente, e fala de 4 solos diferentes. Os 4 solos não são iguais. Uma semente, 4 solos diferentes. O que isso representa, pastor William? Representa uma palavra, que é a palavra de Deus, e 4 corações diferentes. 4 tipos de pessoas, 4 pessoas diferentes. A palavra é uma só, que é a palavra de Deus. A semente é uma só. Agora os solos onde essas sementes são semeadas é que são solos diferentes. O que faz essa semente germinar, a germinação não depende só da semente. A germinação também depende do solo. Os irmãos que já trabalharam na roça, né, sabem muito bem disso. Não adianta você pegar uma semente e jogar em qualquer solo não, que não vai nascer. E se nascer, morre rapidinho. Então o solo tem que ser o solo próprio, tem que ser o solo preparado, tem que ser o solo trabalhado, irmãos. Tem que ser uma terra boa. Eu creio que hoje aqui nessa igreja, irmãos, nós somos terra boa. Que essa semente vai ser plantada, germinada dentro dos nossos corações e nós vamos produzir muitos frutos. Está aqui alguém que é fruto de uma semente que foi plantada há mais de 27 anos atrás. Os irmãos lembram, os irmãos sabem, né, do grupo Vilarinho. Os irmãos conhecem o grupo Vilarinho, que de vez em quando vem aqui, né, uma bênção do Senhor. O vocalista do grupo Vilarinho, meu irmão Wellington, há 27 anos atrás, ele estava pregando a palavra de Deus. Pregando para meu outro colega de serviço ali. E eu, irmãos, era do mundão, estava no mundão ainda. Eu passei um tempo da minha vida também conhecendo, né, coisas erradas, conhecendo até mesmo a marginalidade. Então, como se diz aí no ditado popular, eu era uma pessoa que queria ser o doidão. Eu queria ser o doidão no mundão, né, irmãos? Então, o que acontece? Meu irmão Wellington estava ali pregando a palavra para o meu outro colega, e eu estava olhando para ele, e eu estava olhando assim, irmãos, mas aquela palavra começou a me chamar a atenção, que era a palavra de Deus. Aí quando ele olhou para mim, o orgulho, né, que nós temos no mundo, quando ele olhou para mim, eu fechei a cara. Eu fechei a cara e pensei assim, vou fingir que não estou gostando, eu não vou aqui demonstrar que eu estou gostando, não, vou fingir que não estou gostando, porque eu sou doidão, né, irmãos? Aí ele olhou para mim, só que ele falou para mim, olha só, ele falou para o meu outro colega lá, falou, tá vendo aquele jovem ali? Aquele jovem, uma semente está sendo plantada no coração dele. E essa semente ainda vai germinar. Essa semente está sendo plantada hoje no coração dele. Ele falou isso há 27 anos atrás, irmãos. Hoje eu estou aqui para dizer para os irmãos que essa semente, ela germinou, irmãos. Ela está crescendo e cada vez mais ela vai dar fruto, porque eu creio que o semeador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que semeou. Mas nós também podemos ser semeadores, irmãos. Jesus, ele é o semeador, mas nós também somos semeadores porque nós recebemos a semente da palavra nas nossas vidas também, irmãos.
Diácono Jacó tinha um tempinho que não ia para o evangelismo, né? Foi ontem, já semeou ali no coração, a terra foi boa, irmãos, a semente foi plantada e uma vida já se reconciliou com Jesus ontem no evangelismo. Nós também somos semeadores, irmãos. Eu até estava conversando com o diácono, eu falei, diácono Jacó, cada um tem o seu chamado, diácono Jacó. A Bíblia fala, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Eu falei, vai ganhando as almas aí, diácono Jacó, enquanto eu faço as correrias, você ganha e o pastor cuida. É, irmãos. E é assim, cada um com o seu chamado. Todos nós somos ganhadores de almas, mas tem chamados específicos. E nós temos que atender o nosso chamado. Você não tem que se preocupar com o chamado de outra pessoa. Você se preocupa em cumprir com o seu chamado. Então nós vamos aprender uma palavra e 4 corações diferentes, irmãos. Aqui fala de 4 corações. O primeiro coração que recebeu a semente, a Bíblia vai dizer que é aquele coração, irmãos, que recebe a semente, ouve a palavra, mas não entende. A primeira pessoa, irmãos, que recebeu ali a palavra, Jesus mesmo, ele explicou essa parábola. Essa parábola é tão fácil de pregar ela, de explicar, porque o próprio Jesus já explicou tudo. Então, o primeiro terreno, o primeiro solo, o primeiro coração que recebeu a palavra e a palavra não vingou, foi aquele coração, foi aquela pessoa que ouve a palavra, mas não entende a palavra. Está aqui no versículo, irmãos, está aqui no versículo 19, olha só. Versículo 19, o significado da parábola. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Versículo 18, né? Aí o versículo 19 diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, vem o maligno e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O primeiro terreno, a semente ficou na beira do caminho. E aí eu preciso explicar rapidamente como era o contexto da história, né, desse tempo aqui de Jesus, do tempo dos judeus. Os judeus sabiam muito bem do que Jesus estava falando, porque naquela época eram assim que eles faziam as plantações. Tinham vários semeadores. O semeador, ele saía ali com uma cestinha, né, uma cesta cheia de sementes. E nessa cesta ele enchia as mãos de sementes, e ele saía espalhando as sementes. Só que muitas vezes, antes de chegar no terreno bom, a semente caía na beira do caminho. E essa semente que caía na beira do caminho, essa terra era uma terra que não estava preparada ainda. Era uma terra dura. E os irmãos sabem, semente não vinga no terreno duro, né? Semente não vinga. Então caía na beira do caminho. Aí sabe o que acontecia? Vinham as aves dos céus e arrebatava essa semente. E aí Jesus falou, essas pessoas são as pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem. Aí eu pensei, quando estou com dúvida, irmãos, eu pergunto para Deus, Senhor, como assim? Porque muitas vezes nós lemos um texto da Bíblia e nós não entendemos, é ou não é verdade? Nem todo texto a gente entende, irmãos. Às vezes a gente lê ali Apocalipse e fala, meu Deus do céu, isso é mistério. Na verdade, Apocalipse não é mistério, é revelação, né? Que é revelação. Mas às vezes a gente não entende, irmãos. Só que Deus me fez entender. E eu também estudando, eu descobri o que significa isso. Jesus, quando falou, são aqueles que ouvem e não entendem, Jesus estava falando daqueles que ouvem, mas desprezam a palavra. Não dão importância para a palavra. Fazem pouco caso da palavra. São essas pessoas. Aí a semente fica na beira do caminho. A ave dos céus é o Satanás, que vai e arrebata a palavra do coração da pessoa. Todas as vezes, irmãos, que tiver um pregador aqui, seja ele quem for, você já ora a Deus, fala, Senhor, que o Satanás não venha arrebatar essa palavra do meu coração. Não importa se é o pregador, né, mais famoso que tem, o melhor pregador que existe, ou se é aquele irmãozinho, aquela irmãzinha do círculo de oração. Não importa quem está semeando a palavra, irmãos. O que importa é a semente que vai ser lançada. Essa semente é a palavra do Senhor. E nós temos que orar para Deus, para o diabo não arrebatar a palavra do nosso coração. Porque muitas vezes nós podemos vir para a igreja e voltar com o coração vazio da mesma coisa. Por quê? Porque a semente ficou na beira do caminho. Pastor, eu fui para a igreja e não recebi nada. Pode ser que a igreja ficou, a semente ficou na beira do caminho, irmãos. Isso é muito perigoso. O diabo, ele sempre vai querer lançar distrações, lançar impedimentos, para que a gente não foque,
para que a gente não preste atenção naquilo que Deus está falando nas nossas vidas. Então isso é um perigo muito grande. Já pensou? Deus lançar a semente e a semente não chegar ao seu coração porque o diabo foi lá e arrebatou? Então as vidas que fazem pouco caso da palavra, não dão importância para a palavra, são uma presa fácil para o Satanás, porque o Satanás vai arrancar aquela palavra do coração da pessoa. E aí, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também diz que a fé, ela vem do ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, irmãos. É isso que vai gerar fé nos nossos corações. Um testemunho que você ouve aqui, já gera uma fé sobrenatural no seu coração. Então, esse é o primeiro coração. É aquele coração, irmãos, onde a palavra não penetrou. A Bíblia fala, né, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. A palavra tem que estar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Esse é o primeiro coração. O segundo coração, irmãos, o segundo coração é um coração pedregoso que não deixa a palavra enraizar. Muitas vezes o semeador, quando ia semear também, tinha um pedaço de terra ali que estava preparado, estava arado, estava bom. Mas entre esse pedaço de terra poderia ter ali alguns pedregulhos. E algumas sementes caíam no meio dos pedregulhos. E olha só o que a palavra diz aqui no versículo 20. Ó. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Percebeu? O coração pedregoso é aquele coração que recebe a palavra, recebe até com alegria, recebe com empolgação. Só que a empolgação é passageira. Às vezes é só emoção. Já percebeu que tem pessoas que entregam sua vida para Jesus e falam: eu aceito Jesus, só na empolgação? No outro dia já está no boteco de novo, já está nas drogas de novo. Às vezes é empolgação, às vezes é emoção. Às vezes até ouviu uma palavra ali, gostou da palavra, fala: que culto abençoado, que palavra abençoada, irmãos. Mas não criou raiz. Então não é só ouvir uma palavra, é estar sempre ali ouvindo a palavra do Senhor. A Bíblia fala que o bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Serão como árvores plantadas junto a correntes de águas, cujas folhas não murcham e no seu devido tempo dá o fruto. Meditar na palavra do Senhor dia e noite. Aqui na igreja eu já vi muita empolgação que aconteceu. Das pessoas chegar: pastor, eu gostei da igreja, gostei do culto, vou congregar, e depois some. Muitas vezes é o que, irmãos? Não enraizou. Pastor está falando de enraizar na igreja, 4 paredes, placa de igreja. Não, estamos falando de enraizar na palavra do Senhor, irmãos. Mas onde é que nós vamos ouvir a palavra do Senhor? É na igreja também, né? Ouvimos na igreja, ouvimos os evangelistas, os missionários também, na internet. Hoje em dia, irmãos, temos de tudo, só não temos desculpa para ouvir a palavra de Deus. Mas na igreja, irmãos, também é um lugar abençoado, porque é um lugar onde a gente fica mais concentrado. Às vezes dentro de casa, né, estamos lendo ali também, tirando um tempinho para ler, aí o menino já chora, aí o cachorro já late, aí a mulher já chama para fazer alguma coisa, né? É bênção também, temos que ter o nosso particular, fechar a porta do nosso quarto, mas na igreja é o lugar que muitas vezes nós vamos prestar mais atenção também, irmãos. Então veja que o terreno pedregoso são as pessoas que são empolgadas, ouve com alegria, começa até bem, mas aí não cria raiz. A semente até germina, mas morre rapidamente. Aqui falou: quando vem uma tribulação, quando vem uma perseguição por causa da palavra, a pessoa se escandaliza e abandona a palavra. Minha esposa sempre fala: adorar a Deus, dar glória a Deus quando tudo está bem, é fácil. Eu quero ver perseverar quando as coisas são difíceis. Às vezes a minha esposa me vê assim meio preocupado, né? Às vezes a minha esposa me vê assim desanimado. A primeira coisa que ela fala é isso: William, dar glória a Deus quando está tudo bem é fácil. Eu quero ver é na hora da aprovação. Eu falei: você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Porque, irmãos, nós não podemos ser esse terreno pedregoso. Nós temos que criar raízes. Não tem aquela música: só quem tem raiz suporta o que eu suportei? Né, pastora Quitéria?
Quando a igreja está aquela coisa maravilhosa, um monte de gente trabalhando na igreja, a gente fica empolgado. Mas quando a igreja passa pelo estreito, nosso terreno não pode, nosso coração não pode ser aquele terreno pedregoso. Temos que criar raiz. Irmãos, e as raízes que nós vamos criar mais profundas são as raízes que nós vamos criar no momento da dificuldade. Porque quando a gente superar a dificuldade, nós vamos estar mais fortalecidos ainda. Quando vier a tribulação, quando vier a provação, persevere na palavra, irmãos. Persevere na lei do Senhor, que essa palavra, essa semente vai germinar e vai dar frutos na sua vida. Pastor William, muitas vezes eu choro. Pastor William, muitas vezes eu fico triste, porque quando eu olho para a minha família, eu vejo tantas pessoas na minha família que não querem ainda ouvir a palavra de Deus. Você vai frutificar. A semente vai frutificar na sua vida e você vai passar a ser semeador também, e você também vai ganhar almas. Não importa o tanto que demore, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, irmãos. Não desista. Minha avó não desistiu de mim. Eu fui entregar minha vida para Jesus aos 37 anos de idade. Todo mundo que olhava para mim, esse aí é um penchado, esse aí é um drogado, esse aí não vai dar nada. Mas minha avó nunca desistiu de orar por mim. Deus já colheu minha avó, mas antes de Deus colher minha avó, ela viu as promessas de Deus se cumprindo na minha vida e na vida da minha família também. Tá aqui minha filha, irmãos. Minha filha era novinha. Eu ia falar pequenininha, né? Mas preferi falar novinha. Minha filha era novinha. Chegar lá em casa, ela vai me dar umas broncas. Minha filha era novinha, mas ela já orava por mim. Ela ia para... Como é que é o nome daquele negócio? Oi? Célula. Tinha até esquecido. Ela ia para células, irmãos. Minha esposa foi só 1 ou 2 vezes. Minha esposa desistiu rápido. Porque o dia que minha esposa foi para a célula e chegaram tarde, eu fiquei com raiva. Falei, rapaz, esse negócio de célula aí, isso aí é só desculpa porque vocês inventam aí para fazer aqueles lanches lá e ficar comendo. Acho que vocês vão para esse lugar só para comer. Olha aí, irmão, o que o diabo coloca na nossa boca para a gente falar, né? Quando nós estamos no mundão. Então elas iam para a célula. Minha filha, ela orava pela minha vida. Aí teve um ano que ela, depois que eu me converti, que eu fui saber disso aí, que ela deu testemunho. Teve um ano que ela disse que chegou para Deus e falou, Deus, eu não aguento mais orar pela vida do meu pai. Eu estou fraca, eu estou sem força, eu não aguento mais orar pela vida do meu pai, não. Se meu pai não largar as bebidas esse ano, eu não vou orar mais. Ela falou com Deus. Irmãos, nós não podemos aceitar muitas coisas que o diabo quer que a gente aceita na nossa vida, sabia? Essa enfermidade, essa escassez, essa briga dentro de casa. Não aceite não, irmãos. Não vem de Deus, não. Isso vem do Satanás. E quem tem que bater em retirada é o Satanás. Então minha filha, ela falou para Deus, Deus, esse ano, se meu pai não largar as bebidas, eu não consigo mais. No mesmo ano que ela falou isso, eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, irmãos. Mas se ela tivesse desistido? Não desista, irmãos, não desista, que essa palavra, ela vai germinar nos nossos familiares também. Eu também muitas vezes venho para a igreja assim e fico pensando. Penso em parentes meus, né? Primos, tios, sobrinhos, mãe, irmãos. Fico pensando assim, falo, meu Deus do céu, minha família. Muitos da minha família, irmãos, poderia estar indo para a igreja hoje, buscando a Deus. Não estão indo. Não vou dizer que às vezes nós não ficamos tristes, não, nós ficamos. Então eu também preciso dessa palavra e não desistir. Porque Deus ainda ele vai tratar muitas pessoas. Nem que seja no leito, mas muitos ainda vão aceitar Jesus Cristo. Irmãos, nem que seja numa cela. Como assim, pastor William? Nem que seja numa cela do presídio. Sabe qual a pregação mais impactante que eu ouvi na minha vida? Que mexeu mais no meu coração? Não foi dentro de uma igreja, não. Foi num presídio, Diácono Jacó. Meu irmão estava lá, se envolveu numa briga de torcida, foi parar no presídio. Eu fui lá visitar. E quando eu ia lá visitar, eu sofria muito. Ver minha mãe sendo revistada, ver aquela humilhação toda. Queria ver meu irmão livre daquele inferno, porque lá é um inferno. Não sei como é que tem pessoas que ainda se esforçam para voltar para lá. Então, irmãos, aí um prisioneiro pregou. Prisioneiro pregando lá, e aquela palavra me chamou a atenção. Quando viu que não, derramei lágrimas nesse dia. Já comecei ali a ficar impactado com a palavra do Senhor. E aí foi quando eu entendi, Deus usa as coisas loucas para confundir até mesmo sábios. Então aquele prisioneiro, ele pregou uma palavra que até hoje eu não esqueci. Ele falou assim, ó, Deus ele complica, depois descomplica e depois explica por que complicou. Eu falei, Deus, minha vida está complicada, explica por que minha vida está complicada.
Aí quando teve um dia que eu estava num velório, aí Deus explicou. O pastor pegou um violão e o pastor cantou aquele hino da harpa que diz assim, ó: eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus, pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisa de Jesus. Aí eu entendi, falei: Senhor, eu preciso de Jesus. Irmãos, no outro dia eu fui para a igreja e entreguei minha vida para o Senhor. Então nós não podemos desistir. Deus, ele vai usar até os loucos, aqueles que vocês não dão nada, para evangelizar um filho, um sobrinho, um primo, um neto. Mas Deus, ele vai fazer, irmãos. Terceiro coração. Qual é o terceiro tipo de coração? É um coração preocupado e confiante nas coisas terrenas. O terceiro terreno e o terceiro coração que Jesus Cristo deu aqui, esse exemplo, é um coração que é um coração preocupado e confiante nas coisas terrenas. Olha só aqui o versículo 22. Diz assim, ó: quanto aos que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Irmãos, eu creio que esse tipo de coração, eu creio que a maioria da humanidade está tendo esse tipo de coração. A maioria da humanidade. A maioria da humanidade, irmãos, está caindo aqui nesse perigo, nesse pecado. Porque esse coração é aquele coração que é preocupado com as coisas dessa vida. Ou seja, pastor, estou preocupado, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que vestir, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas, pastor. Então, a pessoa fica preocupada com as coisas dessa vida. Aí são os espinhos que a palavra está falando aqui. Aí essas preocupações vai fazer o quê? Vai sufocar a palavra. Pastor, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que sobreviver, eu tenho que casar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer minhas correrias. Corre tanto que não sobra tempo para Deus. E aí procura todas as coisas. Quando sobra um tempo, é que procura a Deus. Irmãos, Deus, ele não aceita sobras. Deus, ele só aceita prioridade. Deus, ele só aceita primazia. E esse coração preocupado é um coração também sem fé. Porque a palavra de Deus fala claramente em Mateus 6,33, que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas essas coisas nos serão o quê? Acrescentadas. O de comer, o de beber, o de vestir, todas essas coisas são coisas acrescentadas. Então, note que esse coração é um coração também cheio de dúvidas. Meu Deus, tenho que pagar minha conta, como é que eu vou pagar minha conta? Meu Deus, eu tenho que comer, beber e vestir, casar, se dar em casamento. Deus, como que eu vou fazer isso? Como que vai ser aquilo, Senhor? É um coração cheio de dúvidas. Irmãos, e nós não podemos alimentar dúvidas no nosso coração. Nós temos que alimentar é fé. Porque se a gente alimentar a dúvida vai matar a fé. Você sabia disso? Aquilo que você quer que morra na sua vida, você tem que parar de alimentar. Então você tem que parar de alimentar as dúvidas na sua vida. Agora, aquilo que você quer que cresça na sua vida, você tem que alimentar. Então você tem que alimentar a fé, irmãos, para que a fé supere todas as dúvidas. Todos nós temos dúvidas. Pastor aqui tem dúvida também. Mas todas as vezes que eu estou ali com as dúvidas na minha mente, irmãos, eu procuro refúgio na palavra do Senhor. Eu procuro refúgio na oração. Eu procuro refúgio no estudo bíblico da palavra. Quando vê que não, a minha fé é alimentada, irmãos. A dos irmãos também é assim. Uma oração que você ouve, uma palavra que você ouve, uma consagração que você vai, um irmão, um pastor, um evangelista que dá uma palavra na sua vida, alimenta ou não alimenta a sua fé? Hoje Deus está alimentando a sua fé. A fé daqueles que estão atentos naquilo que a palavra de Deus fala. Porque a Bíblia diz aqui, ó, quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Mas tem aqueles que não entendem. Tem aqueles que são terreno pedregoso. E tem aqueles que são terreno cheio de espinho. E o espinho sufoca a palavra. A Bíblia diz que esse terreno também espinhoso é aquele terreno que confia nas riquezas dessa terra. Ou seja, que confia nas provisões dessa terra. Que coloca a sua segurança nas coisas dessa terra. Irmão, se nós colocarmos a segurança nas coisas dessa terra, todas as coisas dessa terra vai passar e a gente vai ficar. Porque só a palavra de Deus é que não passa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Muitas vezes nosso problema é confiar na providência.
E nós não temos que confiar na providência, nós temos que confiar no provedor, irmãos, porque o provedor é que traz a providência. Então não vamos deixar as preocupações dessa vida, irmãos, sufocar a palavra, não. Tem muitas pessoas que já deixaram a palavra ser sufocada pelos espinhos e não tem força mais para orar, não tem força mais para buscar, não tem força mais para ir para a igreja, não tem força mais para estar em comunhão, como foi pregado aqui no Salmos 133. E aí perde a bênção. Sabe por que perde a bênção? Porque no Salmo 133 falou que é ali que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Aonde? Na comunhão. É que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Estava até comentando com as irmãs ontem, né? Eu fui ouvir, irmãos, um senhor aí, né? O senhor começou ali a pregar. E ele começou a pregar muitas coisas assim. Só que muitas coisas que ele começou a pregar, eu comecei a estranhar. Eu falei, rapaz, esse negócio aí não tem na Bíblia, não. Ele conhece muitos versículos. Ele pega assim um texto todinho da Bíblia e ele cita todinho de cabeça. Ele cita de cabeça. Mas olha como o inimigo é sutil. Aí ele começou a falar umas coisas estranhas. Ele começou a falar assim, a Bíblia ensina que existe 7 dimensões. Você sabia? Eu falei, não sabia não. A Bíblia ensina que existe 7 dimensões? Eu não sabia disso não. Eu falei, pastor, onde está isso? Ele lá em Hebreus capítulo 6. Eu falei, rapaz, eu gosto tanto de Hebreus capítulo 6 e nunca ouvi falar disso. Aí ele começou a falar ali umas coisas sem sentido assim, que eu fiquei querendo identificar qual linha doutrinária era dele, né? Aí eu comecei a perguntar algumas coisas e eu só ia naquelas perguntas assim, que às vezes ele nem sabia como me responder. Aí dava aquela distorcida. Ele falou, olha o seguinte, isso, eu perguntei, pastor, aonde você viu isso? Era um pastor. Aí ele falou assim, ó, olha, isso aí não tem nessa Bíblia nossa não. Isso que eu aprendi tem na Bíblia Estelar. Você já viu a Bíblia Estelar? Eu falei, não, pastor, onde está essa Bíblia Estelar? A Bíblia Estelar é a Bíblia das estrelas. A gente lê ela nas estrelas. Eu falei, misericórdia. Tá vendo, irmãos? São coisas estranhas? São coisas estranhas ou não são? São coisas estranhas. E aí, mais 2 coisas que me fez ali abrir o olho. Ele falou assim, olha, certa vez eu tinha 4 anos de idade. Eu não duvido de milagre de Deus, não duvido do sobrenatural de Deus. Mas tem coisas que nós temos, né, irmãos? Que provar os espíritos para saber se vem de Deus. Ele falou, olha, eu tinha 4 anos de idade, e certa vez um pastor da Assembleia de Deus estava pregando, o pastor pregou ali Mateus capítulo 5, só que ele não pregou o que era para ser pregado. Aí eu fui lá, pedi a palavra e corrigi o pastor. Depois que eu corrigi o pastor, eu ganhei várias vidas para Jesus. Eu falei, misericórdia, isso não é de Deus não. Tirar a autoridade do pastor, envergonhar o pastor assim, irmãos. Aí eu comecei a estranhar, né? Mas aí teve uma coisa, irmãos, que fez eu ter certeza que aquilo ali era heresia. Ele falou, lá em Daniel capítulo 9, fala do anjo Miguel, não fala? Eu falei, fala do anjo Miguel. Ele fala, pois é, o anjo Miguel é Jesus. Eu falei, pronto, agora pronto. Agora eu já sei qual linha doutrinária que ele segue, né? Aí eu perguntei, você é de tal linha doutrinária? E ele, não, que nos deu um pulo, né? Só que ele percebeu que eu já tinha descobrido que linha doutrinária ele segue. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado. O inimigo quer enganar muitos. Por isso que nós temos que aprofundar cada vez mais na palavra do Senhor. Agora nós vamos falar do último solo, o último terreno, do último coração, antes de nós virmos aqui para o grupo de louvor. O último coração, irmãos, é aquele coração que é uma terra boa. É aquele que ouve a palavra, entende a palavra, guarda a palavra, dá valor na palavra, valoriza a palavra. Está aqui no versículo 23, olha só. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. A boa terra, olha só, preste atenção numa coisa. A boa terra, ela sempre vai germinar a semente e ela sempre vai dar frutos. Nós somos considerados, os cristãos, né, essa boa terra, irmãos. O cristão, ele foi criado, ele foi separado para dar frutos. Minha esposa, ela pregou aqui na quinta-feira. Ela pregou sobre a árvore, sobre a videira verdadeira, né? E em João capítulo 15, fala claramente, a árvore que não dá frutos, a árvore que não frutifica, ela é cortada e ela é lançada aonde, irmãos? Ela é lançada no fogo. O fogo é o quê? É a condenação eterna. Nós fomos criados, chamados por Deus para frutificar. Então, nosso coração tem que ser essa boa terra. Pastor William, tem muitas coisas, eu me preocupei, porque tem muitas coisas que eu ouço na palavra de Deus e leio que eu não entendo. Irmãos, quem nos dá a revelação da palavra? Você acha que é a nossa inteligência?
Não é, irmãos. Você acha que é a nossa sabedoria? Não. Quem nos dá a revelação da palavra é o Espírito Santo do Senhor. Então muitas vezes nós não entendemos na hora, mas vai chegar um momento que o Espírito Santo ele vai falar claramente nos nossos ouvidos: meu filho, aquilo ali eu vou te dar a revelação dessa palavra nas suas vidas. Porque a palavra de Deus fala em Deuteronômio 29, versículo 29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as encobertas pertencem a Deus. A nossa oração, irmãos, é que nós sejamos esse terreno bom. Aqui fala que uns vão dar frutos a 30, outros vão dar frutos a 60 e outros vão dar frutos a 100 por um. Veja que não é todos que frutificam tanto, né? Mas todos frutificam. Uns frutificam mais, outros frutificam menos, mas todos frutificam. É igual a parábola dos talentos. A um, Deus deu 5 talentos. A outros, Deus deu 2 talentos. E a outros, Deus deu 1 talento. Mas ninguém ficou sem talento. Todos receberam talentos de Deus, irmãos. Então não importa, irmãos, se o seu ministério é de milhares de pessoas, ou se seu ministério são de poucas pessoas, ou se seu ministério é de ganhar uma alma para Jesus. Mas a Bíblia fala que para Jesus, uma alma já vale mais do que o mundo todo. Agora, já pensou se nós passarmos o resto da nossa vida nessa terra e nunca ganharmos nenhuma alma para Jesus? Esses são os frutos, né? O fruto, em primeiro lugar, é o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. O fruto do Espírito nas nossas vidas vai produzir as sementes, irmãos. As sementes vão germinar e vão dar mais frutos ainda. Nós vamos multiplicar, irmãos, os discípulos de Jesus. Começando da nossa casa. Pastor William, o meu chamado não é para aquele ministério de muitas pessoas, não é para ganhar milhares de vidas. Comece ganhando o esposo, comece ganhando a esposa, comece ganhando os filhos, os primos, tios, sobrinhos, vizinhos. Ah, pastor William, mas eles não ouvem o que eu falo. Se eles não ouvem o que você fala, ganhe com seu testemunho. Porque, irmãos, antes de pregarmos aos ouvidos, nós pregamos aos olhos. Está todo mundo de olho. Quando o pastor William prega alguma coisa aqui, os irmãos já estão olhando. Deixa eu ver se esse pastor está praticando mesmo isso que ele prega. Antes de pregarmos aos ouvidos, nós pregamos aos olhos. Muitas vezes a única Bíblia que muitos vão ler é o meu e o seu testemunho. Então que venhamos dar um bom exemplo, que venhamos dar um bom testemunho, que venhamos ser um terreno bom, um coração receptivo à palavra, irmãos. Que aí Deus ele vai fazer essa semente germinar, não somente na nossa vida, mas na vida daqueles que nos ouvem também. E quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos. Aplauda o nome de Jesus, porque Jesus, Ele é